Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo aqui hoje vai ser composição centesimal, fórmula mínima e fórmula molecular. Então, bora lá começar com composição centesimal. O que é a composição centesimal? Composição centesimal ou fórmula percentual, como o próprio nome diz, é aquela que indica porcentagem de cada elemento presente na substância, ou seja, a massa de cada elemento químico em 100 partes de massa da substância. Então, exemplo, se eu tenho o CH4, o metano, eu posso dizer que 75% dessa molécula é composta por carbono e 25% é composta por hidrogênio. Então, a composição centesimal é o que? C, 75%, H, 25%. Agora, como eu calculo isso? Exemplo, uma análise de uma amostra de 3,16 gramas de determinada substância desconhecida revelou que ela possui 2,46 gramas de carbono, 0,373 gramas de hidrogênio e 0,329 gramas de oxigênio. Qual é a fórmula centesimal dessa substância? Então, primeira coisa que eu vou calcular é o percentual de carbono. Então, eu tenho 3,16, que é a minha amostra total, equivale a 100%. Agora, 2,46, que é a massa do carbono, equivale a X. Consequentemente, eu tenho 77,8% de carbono. Já para o hidrogênio, 3,16 também equivale a 100%. Agora, 0,376, que é a massa que eu tenho de hidrogênio, é Y. Consequentemente, Y equivale a 11,8%. O percentual de oxigênio, eu tenho o quê? 3,16 equivale a 100%. E qual era a massa que eu tinha de oxigênio? 0,329. Então, 0,329 equivale a Z. Consequentemente, Z vale 10,4%. Aí eu tiro o quê? Que a fórmula percentual dessa substância é C, 77,8%, H, 11,8% e O, 10,4%. Para quem gosta, também dá para calcular composição centesimal através de uma formulazinha. Que fórmula é essa? Bom, eu calculo a porcentagem de massa do elemento através da massa do elemento na amostra dividido pela massa total da amostra vezes 100%. Certo? Então, se eu pegar o mesmo exemplo do anterior, uma análise de uma amostra de 3,16 gramas de determinada substância desconhecida revelou que ela possui 2,46 gramas de carbono, 0,373 gramas de hidrogênio e 0,329 de oxigênio. Qual é a fórmula centesimal dessa substância? Então, primeiro, para o carbono, olha só, eu estou dividindo a massa do elemento na amostra, que é 2,46, dividido pela massa total, vezes 100. Resposta, 77,8%. Para o hidrogênio, mesma coisa. Vou pegar a massa que ele tem na amostra, dividido pelo total da amostra, multiplicado por 100. Resposta, 11,8%. E vou pegar o do oxigênio, que é o quê? A massa de oxigênio que eu tenho na amostra, dividido pelo total da amostra, vezes 100. Resposta, 10,4%. Então, a fórmula percentual vai ser exatamente a mesma do anterior. Então, ou tu faz tudo por regra de 3, ou tu também pode usar essa fórmula aí que está na tela para vocês. Certo? E a fórmula mínima? O que é a fórmula mínima? Bom, fórmula mínima ou empírica fornece a proporção mínima em números inteiros dos átomos de cada elemento presente em um composto. Então, ali eu tenho um exemplo do peróxido de hidrogênio, H2O2. Mas a fórmula mínima dele é HO. Então, como é que eu faço para descobrir a fórmula mínima? Então, primeiro, eu tenho que descobrir a percentagem em massa, isso em gramas, certo? Depois, eu tenho que converter a porcentagem em massa em números de mols. Isto é feito dividindo a porcentagem em massa gramas de cada elemento pela sua respectiva massa molar, certo? O que é? O número de mol é massa sobre massa molar, certo? Então, usa exatamente a mesma fórmula. Terceiro, conseguir os menores números inteiros. Para isso, basta você dividir o número de mols de cada elemento pelo menor número encontrado entre eles. Então, tu vai encontrar ali 2, 3, 4, não sei, depende
da tua fórmula, né? Número de mols, e daí tu vai dividir todos pelo menor número de mols que tu encontrar dentre os que tu calculou, certo? Então, bora lá para um exemplo. Sabe-se que quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar de 0,1 a 0,2 mg de nicotina. Descobriu-se em laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,30% de nitrogênio. Calcule a fórmula mínima da nicotina. Então, massas atômicas do carbono é igual a 12, hidrogênio igual a 1, nitrogênio igual a 14. Então, primeira coisa, descobrir a porcentagem em massa. Eu tenho que transformar isso para gramas. Então, olha só. Se eu tenho 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio, eu posso simplesmente dizer que eu tenho 74 gramas de carbono, 8,65 gramas de hidrogênio e 17,30 de nitrogênio. Ou seja, eu simplesmente estou transformando os percentuais para massa. Segundo passo, eu vou converter a percentual em massa, né, em número de mols. Então, bora lá. Olha só, massa sobre massa molecular, ou massa molar. 74 dividido por 12, o outro 8,65 por 1, e o último 17,30 por 14. Eu obtive 3 resultados. Qual é o próximo passo? Conseguir os menores números inteiros. Então, vou dividir todos pelo menor valor. Quem é o menor valor? 1,236. Então, vou dividir o 6,67 por 1,236. Vou dividir o 8,65 por 1,236 e vou dividir o 1,236 por 1,236. Aí eu consigo encontrar o que? As quantidades de cada elemento, certo? Chama atenção para um detalhe. Supondo que um resultado dê 2,5, aí você vai ter que multiplicar todos os resultados que você achar por 2, porque você sempre tem que trabalhar com o número inteiro, certo? Então, eu tenho que a fórmula mínima ou empírica da nicotina é dada por C5H7N. Então, exatamente o que eu calculei, o que eu achei logo acima, certo? E a fórmula molecular? Bom, a fórmula molecular é aquela que mostra quais são os elementos que formam determinada substância e o número exato de átomos que cada elemento está presente em uma molécula dessa substância. Então, para a determinação da fórmula molecular, é necessário primeiro obter a fórmula mínima. Então, como exemplo, a fórmula mínima C3H4O3, a proporção entre os átomos é de quê? 3 para 4 para 3. Mas a fórmula molecular dessa substância poderia ser o quê? C3H4O3 ou C6H8O6. Por quê? Porque eu estou mantendo a proporção, só estou dobrando. Ou C9H12O9, estou triplicando. Ou C12H16O12, que eu estou quadriplicando. E assim sucessivamente. Resumindo, fórmula molecular é o que eu enxergo normalmente. Então, exemplo, H2SO4 é a fórmula molecular do ácido sulfúrico. HCl é a fórmula molecular do ácido clorídrico. Beleza? Tranquilo? Então, fórmula molecular é o que eu enxergo. Se eu não sei a fórmula molecular, eu tenho que partir do princípio que seria o cálculo através da fórmula mínima. Certo? Beleza? Tranquilo? Uma aula curta, direta e fácil de entender. Certo? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais, ativa o sininho e até a próxima aula.